Quando é para mim, eu não sei arrumar. Tudo bem, gente? Boa noite. Vou começar com os avisos da noite. O curso de passe, curso complementar de passes, retomou hoje e vai continuar, creio eu, de onde parou, né, Rei? Então, quem já estava fazendo pode retomar aí o curso. Vamos lá, lembrar de desligar os nossos celulares, de fazer silêncio, a prece também é um silêncio, e o convite aqui para frequentar os cursos da casa. Em agosto teremos aí o ciclo básico do Espiritismo, aos sábados e terças à noite. Em casos aí de... Esse aviso número 4, né, Marisol? Já é casos de depressão mesmo, já procurou. Em casos de depressão, viu, gente? Procurar os orientadores para o tratamento, aqui no nosso trabalho e eventuais outros trabalhos também do salão, sempre aqui neste grande salão. E reforçar o pedido de doações, de mantimentos para as nossas cestas básicas das assistidas, roupas, sapatos, sempre em bom estado, né? Se não serve para nós, se está para ir para o lixo, não é doação. Então, doação é doação, não é descarte. E utilidades que vocês têm em casa e eventualmente não usem mais, com certeza vai ter alguma utilidade aqui no Paz e Amor. Vamos lá, na quinzena dos pais, lá na livraria do Paz e Amor, do dia 28 de julho a 11 de agosto, todos os títulos novos com 15% de desconto. Exceto o livro do mês, e esse tem 20% de desconto. Válido para os títulos já disponíveis lá na livraria. E não é cumulativo. Até brinquei com a Marisaura. Vai ter livro aqui com 35%? Não. Os títulos novos, 15%. O livro do mês tem 20%. Títulos a partir de R$12. Parcelamento em até 3 vezes. E presenteie o seu pai, ou aquele pai de quem você gosta, com livros. Vamos lá. Eu fiz a apresentação do trabalho. Sequência do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 6. A leitura do Evangelho, a mensagem e a prece inicial, o Pedro Darioli, Pedrinho. As vibrações gerais e dos passes, o Rubens César Brizuenha. As vibrações das águas e a prece final, a Dirlene. Tema da palestra é o livro do mês, Ação e Reação, que está com 20% de desconto. André Luiz, o Chico Xavier. E o expositor, nosso amigo Francisco Deiana. Então, vamos orar por ele e para que ele nos presenteie com uma ótima palestra. Boa noite. Mensagem do livro Endereços da Paz, pelo Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Capítulo 12. Ideais para hoje. Ninguém foge aos seus princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Cada um de nós, onde se encontra agora, permanece em meio da colheita daquilo que plantou, com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Em nossas próprias tendências de hoje, será possível entrar no conhecimento do que fazíamos ontem. Achamo-nos todos presentemente no lugar certo, com as criaturas certas e com as obrigações exatas, a fim de realizarmos o melhor ao nosso alcance. Dizem os sábios que Deus dá o frio conforme o cobertor, para que o homem saiba dar o cobertor conforme o frio. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Em virtude do axioma do que todo efeito tem uma causa,
essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontre na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa que não podemos escapar, e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Então vamos assim, pedindo ao nosso Mestre Jesus, os amigos espirituais aqui desta noite, para que esteja conosco, nos clareando a mente, abrindo os nossos corações para a palestra que vai ser apresentada em seguida. Pedimos para que tiramos o melhor proveito da noite de hoje, com muita paz e muito amor nos nossos corações, e para que estejamos aqui na próxima semana, com a graça de Deus. Bom, muito boa noite a todos aqui presentes e aqueles que nos assistem pelas mídias digitais. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui nesse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, das noites de segundas-feiras. Agradeço muito o convite feito pela equipe e hoje, como já foi antecipado, nós vamos falar sobre o livro do mês de agosto, o Ação e Reação, que está, esse exemplar aqui é bem antiguinho, tem quase 40 anos, é a capa que era de 1986, da Federação Espírita. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1957, por ocasião do centenário do Livro dos Espíritos. Ele possui 20 capítulos, 304 páginas. Os exemplares que se encontram à venda na nossa livraria, eles são da 17ª impressão da 30ª edição. E só para que vocês tenham uma ideia da dimensão desse livro, de acordo com informações da própria Federação Espírita, desde a sua primeira edição até a terceira, cerca de 68 anos, já foram publicados cerca de 489 mil exemplares deste livro. O campeão da série Vida no Mundo Espiritual é o Nosso Lar, que já está com mais de 2 milhões de exemplares, 2 milhões e 300 e tantos mil exemplares. Ação e Reação foi psicografado por Chico no ano de 1956. Aí está a capa da primeira edição, também obtida lá na Federação Espírita Brasileira. Ele é o 9º livro da série A Vida no Mundo Espiritual, sendo que o primeiro livro da série é o Ação e Reação, que foi publicado em 1943, e o último da série, o E a Vida Continua, publicado em 1968. Vamos então agora passar, como eu costumo dizer, a degustação desse livro. No prefácio da obra, Emmanuel indica que André Luiz desvelou, ou seja, mostrou uma nesga, ou seja, um pequeno trecho ou porção das regiões inferiores a que se projeta a consciência culpada, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal como sendo o verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível. Para a nossa apresentação, nós vamos utilizar alguns trechos, vamos apresentar alguns trechos do livro, e, para tanto, vamos usar cenas do projeto Imagem, de autoria do Américo Sucena, que adquirimos o direito de poder apresentá-lo aqui. E, cabendo ressaltar que esse belo projeto, ele se propõe a ilustrar passagens, cenas de obras espirituais de relevância. Nós vamos enfatizar que as cenas que são mostradas aqui não são reais. Elas apenas representam a ideia que o desenhista fez daquilo que é contado no livro. O espírito André Luiz nos traz o relato do período de 3 anos de estudo, de estágio, em que ele ficou nessa mansão Paz, em que ele ficou estudando sobre as leis de causa e efeito. Essa mansão Paz é uma instituição sob a jurisdição da colônia Nosso Lar, fundada no século XVII, lá por volta de 1650, para receber espíritos infelizes ou enfermos de regiões inferiores do mundo espiritual próximos à Terra.
Sob orientação do espírito Druso, que era o diretor da instituição, e de seu assistente Silas, André Luiz, acompanhado do amigo Hilário, conhece diversos casos relacionados à lei de causa e efeito, ou ação e reação, que confirmam como nossa atual existência terrena é vinculada à vida passada e como as ações do hoje condicionam a nossa realidade futura. São relatados diversos casos de desencarnados abrigados na mansão Paz, geralmente criminosos e viciados, cada um deles com especificidades que propiciam reflexões sobre as causas que levaram cada um deles a colher os frutos das decisões equivocadas que tomaram no passado. As causas que levaram a tristes efeitos. A lei de causa e efeito é implacável e será sempre cumprida. Entretanto, por mais desprezível que seja a história do espírito em resgate, todo bem por ele realizado, por mais ínfimo que seja, com quem for e seja onde for, constitui recurso vivo que atua sempre em favor de quem o pratica. Felizmente. Por mais desprezível que seja o espírito, por mais triste que seja a sua história, se teve alguém a que ele fez um pequeno bem, esse bem será levado em consideração. E aqui vale lembrar que essa lei de causa e efeito, ou ação de reação, ela não guarda 100% de similaridade com a lei da física, que diz que a toda ação existe uma reação de igual intensidade e sentido oposto, porque a lei da física atua em outro corpo. Quando nós pressionamos aqui esse púlpito, o púlpito faz uma pressão no meu dedo. A nossa lei de causa e efeito do Espiritismo, ela atua na mesma pessoa. O que plantamos, colhemos. Essa é que é a ideia. Ação e reação, causa e efeito. Como foi lido no Evangelho, que o Pedro leu no início, falando que toda ação tem uma causa. Se a causa não está na vida presente, está lá atrás. André nos descreve regiões inferiores da esfera espiritual e o sofrimento que atinge uma consciência culpada após a morte do corpo físico. Ele apresenta ainda esclarecimentos sobre diversos tipos de resgates de débitos, os preparativos para a reencarnação, fala de resgates coletivos e do valor benéfico da prece, da oração, como nós vamos ver adiante. Ele mostra o generoso trabalho de assistência das equipes espirituais de socorro como expressivos exemplos de amparo aos necessitados decididos a trabalhar pela própria regeneração, dali saindo para esferas melhores ou para novas reencarnações retificadoras aqui no planeta. Relaciona exemplos de dívidas que são agravadas, outras que estacionam, e ainda outras que são aliviadas, e ainda aquelas que finalmente expiram, são resolvidas. Mas por que o estágio sob as leis de causa e efeito deve ser em regiões inferiores próximas da Terra? O Espírito Druso esclarece que as províncias infernais, muito mais do que as celestes, são adequadas às pesquisas sobre a lei de causa e efeito, de vez que o crime e a expiação, o desequilíbrio e a dor, fazem parte de nossos conhecimentos mais simples das lides cotidianas, ao passo que a glória e o regozijo angélicos representam estados superiores de consciência que nos transcendem a compreensão, ou seja, foge ao nosso conhecimento procurar estudar o que acontece nesses planos muito superiores. Daí o estágio ter sido nas regiões próximas à Terra. Nós selecionamos pequenos trechos de 4 capítulos. O primeiro deles é o capítulo 7, que se chama Conversação Preciosa, em que André Luiz nos traz interessantes elucidações por meio do ministro Sânzio, à época um dos 12 ministros do Ministério da Regeneração do Nosso Lar, em visita à Mansão Paz. Quem leu o Nosso Lar lembra dos 6 ministérios. Né? Regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, amor divino. Após ter tratado e analisado diversos casos apresentados pelo dirigente da mansão, no capítulo anterior, o ministro é apresentado a André Luiz e a Hilário para conversação sobre karma e destino, sobre o bem e o mal, sobre o livre-arbítrio e, sobretudo, sobre a dor.
Sua primeira mensagem de alento é contra a dor, indicando que conhecia irmãos portadores de estigma, de padecimentos atrozes, que se encontravam animalizados até havia séculos nos espinhadeiros infernais. Entretanto, cruzando as trevas densas, embora o enigma da dor lhe dilacerasse o coração, nunca havia surpreendido criatura alguma esquecida pela divina bondade. Mesmo em situações muito difíceis, nunca estamos desamparados. Essa é a mensagem do ministro Sanzio. Ao ser indagado por André Luiz quanto ao complexo assunto karma, o benfeitor pondera que o karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, a rigor designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Indica que para nós expressa a conta de cada um, englobando os créditos e débitos que, em particular, nos digam respeito. Por isso mesmo, a conta dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos e raças, estados e instituições. Ou seja, os karmas não são exclusivamente individuais, mas podem também ser coletivos, envolvendo comunidades e até mesmo povos e nações. Temos tantos exemplos na história quanto a isso, que um povo inteiro é submetido, é subjugado. É o karma coletivo. E acrescenta que, para melhor entender o karma, ou conta do destino criada por nós mesmos, que o governo da vida possui seu sistema de contabilidade, dispondo a administração divina de sábios departamentos que atuam sob o mais amplo amor e a mais criteriosa justiça. Indica que mesmo nas regiões atormentadas, como aquela onde a Mansão Paz se localizava, varridas por ciclones de dor regenerativa, havia poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fizessem devedores complicados ante a divina justiça. Poderes esses que tinham a função de purificar os caminhos evolutivos e a circunscrever as manifestações do mal. Elucida, adicionalmente, que da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente os débitos que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Assim é que, se fraquejamos nessa ou naquela existência, naquela experiência indispensável, a conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário que nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas ao longo do tempo e ao longo das vidas. O bondoso ministro esclarece também que, graças à infinita bondade do Pai Maior, muitas vezes padecemos dores, angústias e sofrimentos, longas enfermidades na velhice, antes do túmulo, que tem por objetivo suavizar nossa ficha como espíritos devedores, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros tempos da vida no mundo maior, logo após a desencarnação. Todos nós temos conhecimento de pessoas próximas a nós que vivenciaram essas situações. E quanto alento nos traz ter essa certeza, que isso é uma preparação para quando chegarem no plano espiritual, estarem melhor. Né? Mas uma dúvida pode surgir. Como é que nós sabemos se nós estamos liquidando a nossa dívida perante a lei de causa e efeito? Vamos encontrar a resposta bastante clara e objetiva após uma pergunta que o Hilário faz, e nesse capítulo que se chama Dívida Expirante. É o assistente Silas que responde. Ele diz que quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. E mais, quando o enfermo em leito de angústia sabe acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Simples, não é? Simples, não é, Márcia?
Muito bem. Nós selecionamos também o capítulo 18, que trata de resgates coletivos, que é um tema que sempre suscita dúvidas e incertezas e que usualmente causa grande comoção na gente, não é mesmo? Quando acontece esse exemplo. A mansão recebe um pedido para mandar uma equipe especializada para remover alguns dos desencarnados de um acidente aéreo. Nesse acidente, desencarnaram 14 entidades, mas somente 6 iriam receber a remoção imediata. Mas como assim? Por que só 6? O escritor Druso esclarece que, embora o desastre seja o mesmo para todos aqueles que tombaram, a morte é diferente para cada um. Naquele momento, somente seriam retirados aqueles cuja vida interior lhes outorgava a imediata liberação. Outros permaneceriam algum tempo ainda ligados aos despojos físicos, tempo esse que varia em função do maior ou menor grau de animalização de fluidos ou de materialização, ou quão presos à matéria nós estamos, podendo durar horas ou dias, já que o gênero de vida que temos quando encarnados dita as verdadeiras condições da nossa morte. E acrescenta que a morte física não é a mesma coisa que emancipação espiritual, não basta morrer para estar emancipado espiritualmente. Ele indica, entretanto, que nenhum deles ficaria desamparado, sendo todos amparados pelo infinito amor de Deus. O socorro, porém, dependeria de como cada um seria capaz de ouvir os chamados do bem. Por essa razão, meus amigos, já que nós nunca sabemos quando e como será a nossa partida para o mundo espiritual, eu costumo dizer que nós nunca sabemos quando o nosso disjuntor geral vai ser desligado, temos que construir as nossas trajetórias enquanto encarnados, pautando sempre nossas vidas na prática do bem. É simples, mas a gente esquece porque a gente acha que o desencarne está sempre lá longe, né? Não queria ouvir falar disso, né? Mas pensemos nisso. Nesse capítulo, nós vamos encontrar também um interessante caso de 2 benfeitores cultos e enobrecidos, sempre dispostos para o trabalho, que conviveram com Druso anos antes. O dirigente esclarece que esses dois desejavam alçar a esferas mais elevadas para expandir os ideais de santidade, de beleza, mas todavia não demonstravam a necessária condição específica para essa ascensão. Decepcionados, ele encaminha um requerimento para a direção ao qual estavam subordinados e, depois de algum tempo, são chamados e convidados a lembrar períodos de encarnações mais recuadas no tempo. Então, vêm à tona importantes lembranças e conclusões. Os dois tinham muitos méritos e créditos adquiridos ao longo dos últimos 5 séculos. Contudo, quando o processo de regressão de memória alcançou o século XV, eles vislumbraram cenas de odioso delito cometido por ambos em 1429, no tempo que pertenceram ao exército de Joana d'Arc e lutavam para a libertação da cidade francesa de Orleans. Ávidos por promoções, mataram 2 companheiros, jogando-os do alto de uma fortaleza. A partir dessa revelação, resolveram que retornariam à carne para esse resgate pendente. Como eles tinham méritos, puderam escolher o gênero de provação, optando por tarefas no campo da aeronáutica, e cuja evolução ofereceram suas vidas. Havia 2 meses tinham regressado ao mundo maior, tendo depois de terem sofrido a mesma queda mortal que infligiram os companheiros do século XV, estando assim liberados para alçar voos mais altos futuramente. Assim, meus amigos, nós podemos concluir que ninguém se eleva a pleno céu sem estar plenamente quites com a terra. Nossa ascensão evolutiva está invariavelmente condicionada ao nosso merecimento. Essa é a justiça divina que permite que todos possam prosseguir em seus caminhos evolutivos, porém, com o estreito cumprimento da lei de causa e efeito, da qual nenhum de nós está isento. Vimos aqui o caso, tinham méritos, eram grandes trabalhadores, mas tinha uma máculazinha do passado que eles precisavam consertar.
Eles não quiseram nem ir atrás, nem ir além, saber mais coisas de passado mais distante. Eles quiseram quitar aquela dívida para depois voltar. Por fim, destacamos o penúltimo capítulo, que se chama Sanções e Auxílios, em que o instrutor Druso traz interessantes reflexões sobre causas de doenças crônicas e grandes sofrimentos físicos, discorrendo sobre as diversas categorias de dor. Ele nos alerta que é indispensável compreendermos que todo mal praticado por nós, conscientemente, expressa algum tipo de lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação em nosso organismo físico, com profundas alterações em nossos centros de força, provocando grandes desequilíbrios. Passando para o mundo maior, esses espíritos são acolhidos por instituições como a Mansão Paz. E após algum tempo de refazimento, a reencarnação retificadora é a única alternativa possível para prosseguimento do tratamento. É preciso renascer suportando obstáculos causados pela desarmonia do perispírito imposta por nós mesmos. Porém, graças à infinita bondade do Pai Maior, podemos rogar em nosso benefício às autoridades superiores do chamado regime de sanções. E o que vem a ser isso? Bom, sanções, genericamente falando, são ações punitivas em resposta à violação de uma lei. No nosso caso, da lei de causa e efeito. Assim, são providências retificantes, tais como deficiências congênitas, que têm por objetivo disciplinar nossos espíritos rebeldes em consequência de erros recorrentes do passado, seja por mau uso da inteligência, da beleza física, do poder, da fala, da visão, da audição, do dom da vida, caso dos suicidas diretos ou indiretos, enfim, do mau uso do livre-arbítrio. Esse regime de sanções é capaz de explicar as causas das doenças crônicas que nós sofremos, muitas vezes desde o berço, para as quais nós não encontramos explicações científicas. Certamente todos aqui têm exemplos para relacionar, seja conosco mesmo, seja com algum parente, com algum amigo. Nesse caso, o Druso destaca a importância da prece como sendo um atestado de boa vontade e compreensão no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Sem dúvida, a prece não poderá modificar o curso das leis maiores de Deus em nosso benefício. Leis essas, diante das quais nós somos réus, sujeitos a penas múltiplas, mas ela é capaz de iluminar o nosso cenário íntimo. Esse é o principal objetivo da prece, iluminar o nosso cenário íntimo, renovando-nos no modo de ser, inspirando-nos equilíbrio e paciência para enfrentar as dificuldades da vida, valendo também como vacina contra a reincidência no mal. Além disso, a prece nos faculta aproximação com os grandes benfeitores que nos presidem os passos, auxiliando-nos à organização de novo roteiro para a caminhada segura. Finalizando, Druso apresenta interessante classificação da dor, que descreve como sendo um dos mais importantes ingredientes da economia da vida. Nos fala da dor evolução, que é aquela que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria o progresso. Ele nos fala da dor expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura em várias encarnações, com o objetivo de regenerá-la perante a justiça divina. E ainda da dor auxílio, que é aquela que, pela intercessão de amigos devotados, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades, como meio de evitarmos a queda em males maiores, como na criminalidade, ou no suicídio direto ou indireto, seja ainda com um mecanismo de preparação para a desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. Dessa forma, infartes, tromboses, cânceres, acidentes vasculares cerebrais, senilidades prematuras e outras calamidades da vida orgânica constituem essas dores auxílio para que a alma se recupere de enganos cometidos ao longo da existência carnal, dando oportunidade ao espírito para, através de longas e benéficas e disciplinadoras reflexões, melhor preparar-se
para o ingresso na vida espiritual. Ação e reação, como todos os livros da série, é um verdadeiro manancial de conhecimentos, trazendo valiosos detalhes do trabalho de intercâmbio e cooperação entre o plano espiritual e o plano da carne. E como enfatiza Emmanuel, ao prefaciar o livro, demonstra-se o autor que as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã, sob as bases redentoras do Cristo. Esperamos que a nossa degustação tenha despertado interesse para a leitura desse magnífico livro do mundo maior, que apesar de seus quase 70 anos, ainda proporciona esclarecimento e luz. Aproveitamos a oportunidade para agradecer ao amado Chico Xavier e o Espírito André Luiz pela enorme e desafiadora tarefa a que se propuseram e se comprometeram a nos trazer tantos esclarecimentos sobre a vida maior. A ambos, onde quer que estejam, a nossa perene gratidão por nos terem despertado para a realidade da vida imortal. Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. Valeu. Obrigado. Palestra sempre rica em detalhes, rica em ensinamentos. Muito obrigado, Sr. Francisco. E vamos dar continuidade aos trabalhos agora com os passes, pedindo aos médiuns que tomem seus lugares, que junto com esses mentores amigos que aqui se encontram, vão, a partir desse instante, iniciar os passes em cada um de nós. E nós vamos falar com Deus, serenando nossos pensamentos, silenciando nosso interior e pedindo a Deus neste momento, dentro do seu amor, da sua misericórdia, que consigamos sermos merecedores desta luz. Luz que vem, entra pelo nosso coronário, se espalha pelos nossos centros energéticos, nos reequilibrando. Bálsamo de cura que chega até a nossa corrente sanguínea, percorrendo todo o nosso ser. E assim, trazendo a cura necessária. Não sabemos do momento de cada um, mas tenhamos certeza de que não estamos sozinhos. Deus, neste infinito amor, nos mandou Jesus, que exemplificou o amor e a caridade, que nos ensinou a chamá-lo de Pai. E aqui estamos, Deus. Aqui estamos reunidos e de início já somos privilegiados por termos uma casa de oração, de paz e amor. E podemos assim chegar perto de Ti, agradecendo tudo que temos. Agradecemos a nossa vida e pedimos, como eternos pedintes, que possa ir de encontro às nossas necessidades, sejam elas de ordem física, de ordem espiritual, emocional, material, por que não? Que possa esses mentores amigos, sabedores, nos auxiliarem, nos tornando fortes, resilientes, que tenhamos fé e que não percamos jamais a esperança. Força
que nos faz seguir, por termos, como Jesus disse, a certeza de que não estamos sós. E que daqui a pouco tudo vai ficar bem. E aproveitamos para agradecer Deus tudo que faz por nós e pelos nossos entes queridos. Permita, sejamos merecedores, praticando a caridade, trocando os maus pensamentos, pensamentos negativos por pensamentos positivos, reconhecendo nossas falhas e buscando corrigi-las dia a dia, pouco a pouco, porque assim seremos espelho do que espera de nós. Seres bons, seres pacientes, não perfeitos, mas melhorando pouco a pouco. Novamente, que este bálsamo de cura possa aliviar todo e qualquer tipo de angústia, de medo, de aflição. Somos gratos pelo momento e lembrando sempre que o tratamento não se dá apenas uma vez na semana em uma casa espírita, durante o passe, durante as palestras. O tratamento se dá sobretudo porta fora, no nosso comportamento, buscando seguir o que Jesus nos ensina. Muito bem. Depois de tanto receber, vamos também doar um pouco através das vibrações, mantendo nosso coração em Deus, nossos pensamentos elevados. Pedimos, Jesus, permita, possa este planeta se equilibrar, ter um pouco mais de paz nos seres humanos que governam as nações, que eles consigam sentar e selar a paz. Pedimos que leve um alento a todos aqueles irmãos que perdem tudo, resultado dessas guerras. Pedimos que olhe pelo nosso Brasil, olhe pelos nossos governantes para que consigam reduzir a violência, a drogacidade. Olha, Jesus, pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, que tenham pessoas boas pelos caminhos e que lhes abram as portas, lhes estendam as mãos, porque serão eles que darão sequência para o mundo de regeneração. Agradecemos pelos nossos trabalhos, estudos, e confiem para aqueles que buscam por um trabalho que daqui a pouco também já terão. Pedimos, Deus, humildemente, vá até nossa casa neste momento. Visita cada cômodo, cada cantinho lá existente. E se por um motivo ou outro, alguma força menos feliz, algum miasma, ali se encontrar, que possam serem auxiliados, possam ser elevados até um local permitido por vós. E abençoa e abraça cada ente querido que lá estão. Que tenham saúde, que tenham fé. E finalmente pedimos por nós mesmos, seres ainda pequenos, seres falhos, mas que estamos tentando, que estamos querendo melhorar dia após dia. Abençoa nossa vida, nossos caminhos, nossos corações, que saibamos compreender
que se enfrentamos dificuldades é porque são reflexos do que plantamos ontem, e que entendamos que o amanhã será reflexo do que estamos fazendo hoje. Esteja conosco e que nós saibamos estar contigo. Que assim seja. Amém. E assim, ainda nesta vibração serena, equilibrada que se fez aqui no salão, vamos seguindo para o encerramento do nosso trabalho. Vamos junto com a equipe espiritual que trabalha para a fluidificação das águas, os químicos, os biólogos, os índios, os caboclos. Vamos percorrendo as matas, recolhendo dali todas as ervas, todas as folhas, as flores, a água dos riachos. E vamos trazendo para toda a nossa água, para o nosso vasilhame que trouxemos conosco, para aquele vasilhame que deixamos em casa, no nosso lar, para o filtro do nosso lar. Vamos mentalizando aqueles nossos queridos que estão adoecidos, que têm um vasilhame de água no seu leito, que eles possam receber ali, e todas as nossas águas possam receber todos os eflúvios necessários para a sua fluidificação. Que ela possa ser para cada um de nós um medicamento que nos restabelece, que nos fortalece, que nos reequilibra, que traz a cura que buscamos, seja ela física, espiritual. Que ao ingerirmos o nosso medicamento, possamos ingerir com esta água que vai nos fortalecer e nos reequilibrar. E assim, nós vamos agradecidos que estamos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, em aprendizado, em estudo, recebendo todos essas benesses que recebemos aqui nesta noite. Que possamos seguir em paz para o nosso lar, em segurança, e levarmos conosco todas as bênçãos que aqui recebemos. E retornarmos na próxima semana muito mais perseverantes e confiantes do que hoje. Que sigamos sempre o nosso caminho em paz, em muita luz, em muito amor, e que tenhamos sempre o nosso Mestre Jesus e os amigos espirituais nos amparando e nos fortalecendo. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Vai sortear o livro, gente. Vamos aguardar um pouquinho? Eu pediria que, ao saírem, restituíssem a cartelinha para a Fátima, que está lá na porta, para que ele possa ser utilizada nos outros trabalhos. Então, a primeira extração, número 297. Já saiu de primeira. Obrigado, gente. Boa noite. De luz, paz e amor em Jesus.